Olá, pessoal, aqui é a professora Adriane Gomes e hoje nós vamos concluir a fisiologia cardiovascular. Bom, pessoal, hoje então nós veremos a última parte do sistema cardiovascular e nós vamos começar com o potencial de ação. O potencial de ação da célula cardíaca, do miócito. Ele é um pouquinho diferenciado daquele potencial de ação que nós estávamos habituados lá no sistema nervoso central. Então, antes, eu quero lembrar vocês das nossas aulas anteriores que no coração a gente tem um grupo de células que são células chamadas de células marca-passo, né, as células do nódo sinatrial, que elas têm a capacidade de disparar por elas mesmas um potencial de ação. Bom, essas células, só recordando, então, essas células são as células que iniciam de forma rítmica os potenciais de ação no músculo cardíaco. Essas células marca-passo, elas acabam não apresentando um potencial de ação igual acontece no restante dos miócitos, porque como elas são as células que disparam, elas nem sequer têm um potencial de repouso verdadeiro. Então, a gente não vai entrar em detalhes de como é o potencial de ação delas. Mas ele é um pouquinho diferente desse que a gente vai ver agora. Bom, uma vez então que iniciou-se o potencial de ação, ele começa a ser propagado para as outras células do músculo cardíaco, para os outros miócitos. E uma das vantagens que a gente tem no músculo cardíaco é que os miócitos eles se comunicam através de junções do tipo gap. Então, esses potenciais eles vão sendo propagados célula a célula e eles se beneficiam dessas junções do tipo gap, né, para que ocorra essas propagações. Bom, mas o que ele tem de diferente em relação aos outros potenciais de ação que nós estávamos habituados, né? Eles têm um platô. E por que acontece esse platô? Então, vamos lá. Através das junções gap, a gente tem aí uma alteração na voltagem do miócito e isso faz com que haja um influxo rápido de sódio, aumentando, então, a voltagem da membrana dessa célula. Bom, até que ele atinge o seu pico, mais ou menos aí por volta de 40 milivolts, um pouquinho acima. Nesse momento, a gente tem a abertura fechamento dos canais de sódio, né? E abertura dos canais de potássio. A abertura dos canais de potássio, ela promove uma repolarização rápida. E nesse momento, nessa repolarização rápida, a gente tem os canais de cálcio entrando em ação. Por quê? Porque esses canais de cálcio, quando eu tenho um influxo de cálcio para dentro da célula, eu estou inserindo mais cargas positivas dentro da célula. Então, isso equilibra a saída de sódio. Então, saem cargas positivas, que são o sódio, e entram cargas positivas, que são os íons cálcio. Bom, até que cessa esse influxo de cálcio para o interior da célula e permanece apenas o efluxo de potássio, a saída de potássio. Então, isso permite que haja uma repolarização por completo. Até que a gente precisa, então, da bomba de sódio e potássio para reequilibrar as concentrações de cálcio e sódio dentro da célula. Então, aqui, olha, repetindo, pessoal, a gente tem, então, um aumento na permeabilidade da célula por conta da alteração no potencial de membrana. Perdão. E aí, então, eu tenho a abertura dos canais de sódio, que vão fazer com que esse potencial de membrana se eleve
normalmente por volta de 40, né, 30, 40 milivolts, um pouquinho variável essa informação. Bom, nesse momento atinge-se então o pico de voltagem na membrana, ocorre o fechamento dos canais de sódio e abertura dos canais de potássio. Nesse momento aqui, então, nessa primeira queda, eu tenho somente a abertura dos canais de potássio. Nesse platô, a gente tem potássio saindo, mas a gente tem influxo de cálcio para equilibrar o potencial de ação, o potencial na membrana. Fecham-se os canais de cálcio, encerram-se os potenciais, encerram-se o influxo de cálcio e, em seguida, eu tenho um grande efluxo de potássio que permite, então, que esse potencial de membrana volte ao repouso. E aí, nesse momento, para equilibrar as concentrações de íons dentro e fora da célula, a gente tem a bomba de sódio e potássio atuando. Então, esse é o potencial de ação no miócito. Bom, pessoal, então, pelo que vocês viram até agora, a gente tem uma fase platô no potencial de ação do miócito. E essa fase platô, ela não está aqui simplesmente porque os miócitos são mais lindos do que as outras células, né? Existe um motivo para que ela esteja aqui. Então, lembrem-se que eu mencionei para vocês que aqui a gente tem a abertura dos canais lentos de cálcio, que são voltagem independentes, então eu tenho um influxo de cálcio para dentro desse miócito. Esse cálcio, ele vai ser utilizado pelo retículo sarcoplasmático, que está associado às fibras contráteis, né, desse miócito. Então, actina, miosina, troponina, tropomiosina. E ele vai ser utilizado no quê? No processo de contração. Então, no momento em que eu tenho o platô, ocasionado pela abertura dos canais de cálcio, eu tenho contração do músculo cardíaco. Eu mantenho a contração do músculo cardíaco. Uma outra coisa que é de extrema importância é que nesse momento que está acontecendo o platô durante o potencial de ação cardíaco, é um período refratário. Então, nesse momento, não é possível disparar novos potenciais de ação, que é o que a gente espera também, né? Porque se porventura houvesse um evento em que muitos potenciais de ação fossem disparados, esse coração começaria a fibrilar. Ele não iria conseguir completar uma contração completa, né? Então, todo esse potencial, toda essa diferença no potencial de ação tem um motivo e é importante. Bom, pessoal, agora que nós vimos o potencial de ação no miócito, nós vamos ver como funciona o ciclo cardíaco. O que é um ciclo cardíaco? É o intervalo entre um batimento e outro. Então, é o período que decorre do início de um batimento até o início do batimento seguinte. O ciclo cardíaco, ele é dividido em duas partes. Na verdade, ele é dividido em mais partes, mas a gente pode considerar que ele é composto por um período de relaxamento, que é chamado de diástole. A diástole, ela dura cerca de 2/3 do ciclo cardíaco. E ele é composto também por um período de contração chamado de sístole, que dura cerca de 1/3 do ciclo cardíaco. Lembrando que, para que o ciclo cardíaco ocorra, a gente precisa de um início, que é a geração do potencial de ação, que é realizado pelas células marca-passo, que estão localizadas lá no nódo sinoatrial. E esse potencial de ação, ele precisa ser propagado através de um sistema excitável e condutor, que são lá
as células do feixe de His e as fibras de Purkinje. O ciclo cardíaco, pessoal, pode ser dividido em 7 fases. Dessas 7 fases, 4 ocorrem durante a sístole, que são a sístole atrial, a contração isovolumétrica, a ejeção ventricular rápida e a ejeção ventricular lenta. Outras 3 fases ocorrem durante a diástole. Lembrando que a diástole é o período de relaxamento que acontece durante o ciclo cardíaco. É uma etapa que dura cerca de 2/3 de todo o ciclo cardíaco. Então, a gente tem o relaxamento isovolumétrico, o enchimento ventricular rápido e ainda o enchimento ventricular lento. Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos as 4 fases que compõem a sístole. A primeira fase, então, é a sístole atrial. Um pouquinho antes da sístole atrial acontecer, os ventrículos já estavam recebendo o fluxo de sangue oriundo dos átrios. E aí, a pressão nos ventrículos começa a aumentar e esse fluxo passa a ficar um pouco mais lento. Então, os átrios se contraem, que é a sístole atrial propriamente dito, para fazer com que esse ventrículo receba o restante do volume sanguíneo que ele consegue comportar. Esse volume gira em torno aí de 20-25% do volume total de sangue presente nesse ventrículo. Bom, em seguida, a pressão dentro do ventrículo começa a aumentar, mas todas as válvulas estão fechadas. E aí, a gente não tem alteração no volume desse ventrículo. Ele nem recebe sangue mais, porque o aumento da pressão dentro do ventrículo fez com que as válvulas atrioventriculares se fechassem. Então, nesse momento, a gente consegue, inclusive, auscultar a primeira bulha. Bulhas cardíacas são aqueles 2 estalidos que a gente ausculta no coração. Então, o tum-tum, tum-tum ou tum-tá do coração são as bulhas cardíacas. A primeira delas, o primeiro tum, acontece nesse momento aqui, entre a sístole e a contração isovolumétrica, porque no início da contração isovolumétrica, as válvulas atrioventriculares, a mitral e a tricúspide, elas se fecham, então faz um tum, o primeiro tum que a gente ausculta. Bom, e aí essa pressão dentro do ventrículo, ela aumenta tanto que ela consegue abrir as válvulas semilunares. Então, a aórtica e a da artéria pulmonar. E com a abertura dessas válvulas semilunares, ocorre uma ejeção ventricular rápida. Só que chega um momento em que a gente tem um grande volume de sangue dentro da aorta e da artéria pulmonar, que são aquelas artérias elásticas que conseguem aumentar a sua capacidade de acondicionamento de sangue, né? Digamos assim. Bom, e aí, então, como elas já estão com um volume de sangue muito grande, a pressão dentro dessas artérias começa a aumentar, a ejeção de sangue passa a ficar mais lenta, até que chega um ponto em que a pressão dentro do ventrículo está tão baixa que o sangue tende a voltar. Ele não chega a voltar para o ventrículo porque ocorre o fechamento das válvulas semilunares. Então, nesse momento, a gente ausculta a segunda bulha cardíaca. Então, é o segundo tum ou o tá, como alguns dizem, tá? Bom, e por que acontece esse fechamento? Por conta da disposição dos folhetos dessa válvula, que no momento em que o sangue tenta fluir de volta para os ventrículos, ele empurra os folhetos de forma que eles se fechem.
Bom, pessoal, em seguida, inicia-se então a diástole. Então, já houve a contração, agora, nesse momento, a gente tem um relaxamento do coração, em particular dos ventrículos. Então, o que ocorre? Num primeiro momento, a gente tem uma fase chamada de relaxamento isovolumétrico, porque os ventrículos eles estão fechados, mas todas as válvulas estão fechadas, inclusive as atrioventriculares. Então, ele não recebe sangue algum. Até que a pressão dentro do átrio aumenta tanto que as válvulas atrioventriculares elas se abrem e o sangue flui para dentro dos ventrículos. Inicialmente, ele flui de forma rápida, mas em seguida a pressão dentro dos ventrículos começa a aumentar e aí ele passa a fluir de forma mais lenta. Aqui se encerra a diástole. Então, para completar o volume de sangue dentro do ventrículo, vai ser necessário que ocorra a sístole atrial. Então, eu quero que vocês percebam que aqui eu repeti uma fase, tá? Então, não são 8 fases, são 7. Eu repeti a sístole para que vocês conseguissem concluir o ciclo, né? Lembrassem de que agora a gente vai reiniciar o ciclo, a gente vai reiniciar a sístole através da sístole atrial. Então, só recapitulando, pessoal, depois que ocorreu o fechamento das válvulas atrioventriculares, inicia-se então o relaxamento isovolúmico. Então, os ventrículos estão relaxados, porém eles não estão recebendo nenhum volume de sangue, nem ejetando nenhum volume de sangue. Nesse momento, como as válvulas, todas as válvulas estão fechadas, o átrio está recebendo sangue, né? Os átrios estão recebendo sangue, ou das veias pulmonares, ou das veias cavas superior e inferior. Bom, e aí então chega um momento em que a pressão desse átrio fica tão grande que as válvulas atrioventriculares, a mitral e a tricúspide, se abrem e o sangue flui em direção aos ventrículos. Então, inicialmente de forma rápida, em seguida de forma um pouco mais lenta, porque a pressão dentro desses ventrículos começa a aumentar, dificultando o fluxo. E ela aumenta tanto que chega um momento que as válvulas atrioventriculares se fecham. É como se os ventrículos estivessem tão repletos que o sangue tentasse, nesse momento, fluir de volta. E aí, em virtude da disposição desses folhetos, como a pressão de sangue aumenta aqui dentro, eles empurram os folhetos das válvulas atrioventriculares de forma que eles se fechem. Bom, essa pressão ela também aumenta de tal forma que começa a pressionar as válvulas semilunares, que são aí as válvulas da aorta e da artéria pulmonar. Então, nesse momento, né, também a disposição do folheto das semilunares, observem que a disposição dos folhetos é o inverso da disposição dos folhetos das válvulas atrioventriculares. Bom, então, chega um momento que a pressão dentro do ventrículo, ela se torna tão grande que ela empurra essas válvulas semilunares e aí ocorre a ejeção de sangue para dentro da aorta e da artéria pulmonar, tá? Então, só recordando que o momento em que ocorreu o fechamento das válvulas atrioventriculares, por um período não há alteração no volume de sangue dentro dos ventrículos, mas esse ventrículo já está contraindo, já está aumentando a sua pressão. Esse período que não tem alteração de volume, a gente chama de contração isovolúmica. Até o momento em que ele consegue, a pressão dentro do ventrículo é muito maior do que a pressão dentro da aorta e da artéria pulmonar, então ele consegue ejetar
sangue no sentido da aorta e da artéria pulmonar, tá? Bom, mas aí chega um momento em que a pressão dentro da aorta e da artéria pulmonar se tornam tão grandes pela quantidade de sangue que elas estão recebendo nesse momento, que o sangue tende a fluir de volta, fechando então essas válvulas. Então, nesse momento, a gente vai auscultar a segunda bulha cardíaca. Primeira bulha, quando fecha as válvulas atrioventriculares. Segunda bulha, quando fecha as semilunares. Pessoal, e agora o grande tchan da fisiologia cardiovascular, que é o seguinte: todos os eventos que ocorrem durante o ciclo cardíaco, eles podem ser registrados eletricamente. Então, o eletrocardiograma nada mais é do que o registro elétrico desses eventos. Por exemplo, quando é gerado o impulso elétrico que vai disparar os potenciais de ação cardíacos lá no nódulo sinoatrial, a gente tem origem na onda P, que é a primeira onda que a gente lê no eletrocardiograma. Em seguida, para completar essa onda, ocorre então toda a despolarização dos átrios. Na sequência, a onda PQ, ela é representada por quê? Pela condução do impulso elétrico através do feixe de His. E, por fim, o complexo QRS, ele ocorre quando a gente tem a despolarização de todo o ventrículo. Então, olhem que interessante. Qualquer evento que venha a interferir nesse processo, no desenvolvimento normal desse processo, ele vai ser refletido aqui no eletrocardiograma. Então, é isso que o cardiologista vai ler quando ele estiver procurando alterações no eletrocardiograma. Hoje, o nosso foco não é buscar alterações, e sim ver como funciona o ciclo cardíaco refletindo no eletrocardiograma. E agora, pessoal, a grande estrela do ciclo cardíaco, que é esse mapa aqui, esse gráfico completo com todos os eventos que estão ocorrendo durante o ciclo cardíaco. E claro, o nosso eletrocardiograma está aqui. Bom, pessoal, fiquem calmos, porque, como eu mencionei para vocês, o gráfico é bastante completo, a gente não precisa ver todos os detalhes, mas observem que ele está mostrando todos os eventos. Então, o que acontece com a pressão aórtica em cada momento do ciclo cardíaco, com a pressão nos átrios, com a pressão no ventrículo, com o volume de sangue dentro do ventrículo, isso tudo é refletido no eletrocardiograma e no fonocardiograma, que é basicamente a representação das bulhas cardíacas. Então, vamos lá. Num primeiro momento, antes de se iniciar a onda P, nesse período aqui, a gente tem o quê? A diástole. O que acontece na diástole? Na diástole, a gente tem esses eventos. O relaxamento isvolúmico, onde a gente não tem alteração do volume de sangue dentro dos ventrículos. Depois, a gente tem aí um enchimento rápido e um enchimento lento desse ventrículo, no qual, então, a gente observa aqui que o volume de sangue ventricular começa a aumentar, aumenta consideravelmente. Bom, nesse momento, então, a gente está em diástole, então a gente não está tendo contração, portanto, a pressão atrial e a pressão ventricular estão mínimas. Então, é aquele momento, né, de diástole que a gente tem preenchimento de 75% do volume de sangue dos ventrículos. Em seguida,
Logo após esse período de diástole, a gente tem a onda P. A onda P, ela vai culminar com a contração dos átrios. E aí, por conta da contração do átrio, a gente tem a ejeção de mais aí uns 25% de sangue dentro do ventrículo. Então, nesse momento, eu tenho aumento da pressão atrial, porque ele contraiu, né? Ele precisa contrair, e, consequentemente, a gente tem aumento da pressão dentro do ventrículo, porque ele acabou de receber mais sangue. Lembrando também que aqui a gente tem a representação da onda P, e a onda P está mostrando isso para a gente, que ela promove aí toda a despolarização dos átrios. Então, tá aqui, né, a onda P causando a contração do átrio. Em seguida, a gente tem, então, o complexo QRS. O complexo QRS, ele representa a despolarização de todo o ventrículo. Então, uma vez que o ventrículo está despolarizado, o que tende a acontecer? Tende a acontecer a contração do ventrículo. Então, a pressão do ventrículo aumenta de tal forma que ele contrai e ele ejeta o volume de sangue que está presente dentro dele para a aorta, se eu estiver falando do ventrículo esquerdo. Então, o volume de sangue dentro desse ventrículo vai diminuir e a pressão aórtica irá aumentar, porque agora ela está recebendo uma quantidade grande de sangue. Em seguida, o que acontece? Em seguida, acontece a onda T. E a onda T, ela permite o relaxamento ventricular, que é o início da diástole. Lembrando que durante a diástole, esse ventrículo vai receber aí aproximadamente 75% de sangue, 75% da capacidade que ele tem de receber em sangue. Então, nesse momento, isso está acontecendo de forma passiva, porque ele está relaxado. Só lembrando, então, pessoal, que quando a gente tem a contração do ventrículo, ocorre o fechamento das válvulas atrioventriculares. Por quê? Porque o sangue tenta refluir de volta para os átrios, por conta do aumento da pressão dentro do ventrículo. Então, nesse momento do fechamento das válvulas atrioventriculares, a gente ausculta a primeira bulha cardíaca, nesse momento, que é representada pelo fechamento das válvulas atrioventriculares. Depois, quando acontece a ejeção de sangue do ventrículo para a aorta e para a artéria pulmonar, também existe aí uma tentativa desse sangue refluir de volta para o ventrículo. Nesse momento, a gente tem fechamento das válvulas lunares. Então, nesse momento, a gente ausculta a segunda bulha cardíaca. Bom, pessoal, até agora nós vimos, então, o ciclo cardíaco, nós vimos o eletrocardiograma, vimos em detalhes o potencial de ação cardíaco. Mas tem mais um negócio que eu preciso contar para vocês, que é o seguinte. Embora o coração seja, abre aspas, independente, fecha aspas, independente eu digo no sentido de ele é capaz de gerar seus próprios potenciais de ação, ele consegue propagar esses potenciais por todos os seus miócitos, mas ele sofre a ação tanto do sistema nervoso parasimpático, quanto do sistema nervoso simpático e ainda do sistema endócrino, no sentido de aumento da frequência de geração desses potenciais de ação, no sentido de aumentar ou diminuir a sua força de contração. Então, tudo que nos afeta os nossos batimentos cardíacos. Então, vocês já perceberam que quando vocês estão assustados, estão ansiosos, a frequência cardíaca aumenta, porque a gente tem aí outros sistemas interferindo na velocidade com que o coração dispara esses potenciais de ação.
Pessoal, quando não tem nada acontecendo, nenhum fator externo nos atrapalhando, a estimulação que predomina sobre o coração é do sistema nervoso parasimpático. Então, ele utiliza o nervo vago para que essa estimulação seja realizada. Quando a gente está em repouso, o sistema nervoso parasimpático, ele produz um efeito depressor sobre o coração, então ele diminui a nossa frequência cardíaca. Normalmente, em repouso, ela fica aí entre 20 a 30 no máximo batimentos por minuto. Por outro lado, pessoal, quando nós estamos em momentos de estresse ou momentos de exercício, a gente tem a ativação do sistema nervoso simpático, que vai fazer então com que esse coração aumente a sua força de contração, aumente a sua frequência de batimentos cardíacos. Por quê? Porque ele vai aumentar a velocidade de condução e ele vai disparar potenciais de ação em intervalos mais curtos. Então, essa é a ação do sistema nervoso simpático. E ainda, a gente tem o efeito do sistema endócrino através dos hormônios adrenalina ou epinefrina e noradrenalina, ou também chamada de norepinefrina. Elas também vão atuar fazendo com que haja um aumento da frequência cardíaca, porque a estimulação simpática também é desencadeada, também promove, né, a liberação desses dois hormônios. E aí, quando esses hormônios são liberados, eles amplificam e prolongam a resposta do sistema nervoso simpático. Então, observem que tudo está interligado. Bom, pessoal, por hoje é só. Nós concluímos o sistema cardiovascular. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima!